Existe uma máxima antiga que diz que a gente deve manter os amigos por perto e os inimigos mais perto ainda. Donald Trump conhece essa regra como ninguém e a aplica com uma maestria que confunde até os seus apoiadores mais fiéis. O elogio público que ele fez a Lula recentemente não foi uma declaração de amor, foi um abraço de urso. Ao trazer o governo brasileiro para perto com palavras gentis e sorrisos, Trump não está recuando de suas posições. Ele está desarmando as defesas do adversário para, no momento certo, impor a sua vontade. Não se iludam com a cordialidade diplomática. A armadilha foi armada com um sorriso no rosto. Sejam todos muito bem-vindos ao Orgulho Soberano. Aqui é o nosso espaço para a gente tentar entender juntos o que está acontecendo por trás das cortinas do poder, sempre com o olhar de quem torce pelo nosso Brasil. Se você valoriza essa busca por clareza e quer entender os bastidores sem filtro, eu já te convido a se inscrever no canal e a ativar o sininho. É muito bom ter a sua companhia aqui com a gente nessa jornada. Eu sei que muitos de vocês ficaram preocupados, talvez até um pouco decepcionados com o vídeo que circulou nas últimas horas. Ver o Donald Trump, que para nós representa a esperança de uma reação contra o autoritarismo global, dizendo que gosta do Lula, que teve uma conversa maravilhosa com ele, é algo que gera um curto-circuito na cabeça de qualquer conservador. A primeira reação é pensar que fomos traídos, que o Trump fez um acordo por baixo dos panos e que a nossa luta foi em vão. Mas eu peço que vocês tenham calma e respirem fundo. A gente precisa analisar isso não com o fígado, mas com o cérebro. A gente precisa olhar para quem é o Donald Trump de verdade. Ele não é um ideólogo purista que só conversa com quem reza pela cartilha dele. Ele é um homem de negócios. Ele é o autor do livro A Arte da Negociação. E a primeira regra de uma negociação de alto nível, especialmente quando você em uma posição de força, é não humilhar o seu oponente publicamente antes de conseguir o que você quer. Você amacia a carne, você elogia, você traz para perto, você faz o cara se sentir importante. E aí, quando ele baixa a guarda, você coloca a fatura na mesa. Vamos lembrar do histórico do Trump. Vocês se lembram de como ele tratava o Kim Jong-un, o ditador da Coreia do Norte? Ele chamava o cara de pequeno homem foguete, ameaçava destruir o país dele. E, de repente, ele mudou o disco. Começou a dizer que eles se davam muito bem, que trocavam cartas lindas, que tinham uma química incrível. Ele marcou encontros, apertou a mão do ditador, sorriu para as fotos. Muita gente na época disse que o Trump tinha se vendido, que tinha esquecido os direitos humanos. Mas qual era a estratégia? Ele estava tentando trazer a Coreia do Norte para a mesa de negociação para parar o programa nuclear. Ele estava usando a vaidade do ditador contra ele mesmo. Com o Lula, a lógica parece ser a mesma. O Trump sabe que o Lula tem um ego maior que o Brasil. Ele sabe que o Lula adora ser tratado como um estadista global, como um líder importante. Ao dizer he like him, ao dizer que gosta dele, o Trump está massageando esse ego. Ele está dando ao Lula a validação que ele tanto busca desesperadamente. Mas isso não vem de graça. Nunca vem de graça. O próprio Trump, em sua postagem, listou os temas que foram discutidos na ligação. E essa lista é a chave para a gente entender a armadilha. Ele falou em comércio. Ele falou em combate ao crime organizado. E, o mais importante de tudo, ele falou explicitamente em sanções impostas a vários dignatários brasileiros. Pensem comigo. Se o Trump estivesse simplesmente se rendendo, se ele tivesse desistido de pressionar o Brasil, ele nem tocaria no assunto das sanções. Ele fingiria que nada aconteceu. Mas ele colocou o tema na mesa. Ele disse que conversou sobre isso com o Lula. Isso significa que as sanções, a Lei Magnitsky, a punição ao Alexandre de Moraes e sua família, tudo isso é moeda de troca. Tudo isso está no jogo. E é aqui que entra a genialidade da estratégia, que pode ser muito perigosa para o governo brasileiro. O Lula, para se livrar dessas sanções que estão asfixiando a economia e a imagem do país, vai ter que entregar alguma coisa. O Trump não vai retirar uma sanção imposta por violação de direitos humanos em troca de nada. Ele vai exigir contrapartidas. E que contrapartidas seriam essas? Provavelmente o fim da censura. A volta da liberdade de expressão plena nas redes sociais. O fim da perseguição política aos opositores. Talvez até uma solução para a situação do ex-presidente Bolsonaro. O Trump está usando o peso das sanções, o peso da economia americana, para forçar o governo brasileiro a recuar em sua escalada autoritária. E o Lula está em uma sinuca de bico. Se ele aceitar as condições do Trump para limpar a barra do Brasil e livrar os seus aliados das sanções, ele vai ter que bater de frente com Alexandre de Moraes. Ele vai ter que dizer para o STF, olha pessoal, a gente precisa parar com a censura, a gente precisa aliviar, porque senão os americanos vão quebrar a gente. Isso cria um racha interno. Isso coloca o executivo contra o judiciário. Por outro lado, se o Lula não aceitar, se ele achar que pode enrolar o Trump com conversinha mole e tapinha nas costas, a fatura vai chegar mais alta. O Trump elogia agora, mas se os resultados não aparecerem, se a censura continuar, se a perseguição aumentar, a mão pesada dos Estados Unidos vai voltar com força total. E aí não vai ter Eli King salve. A gente viu a análise do Deltan Dallagnol, que é muito precisa nesse ponto. Ele lembrou que sair da lista da Lei Magnitsky não é algo simples. Não basta o presidente americano querer. Existe um processo, existem leis, existem justificativas que precisam ser dadas. Historicamente, pouquíssimas pessoas conseguiram sair dessa lista. A mancha de violador de direitos humanos
é algo que fica. E os efeitos financeiros e jurídicos dessas sanções costumam durar anos, às vezes décadas. Então, mesmo que o Trump queira negociar, ele não pode simplesmente estalar os dedos e apagar tudo, a não ser que haja uma mudança real e comprovada na conduta das autoridades brasileiras. O governo brasileiro teria que provar que parou de violar direitos humanos. Teria que provar que restaurou o devido processo legal. E fazer essa prova significa admitir que estava errado antes. Significa desmontar o aparelho de repressão que eles construíram com tanto cuidado. Vocês conseguem perceber a armadilha? O Trump colocou Lula em uma posição onde qualquer movimento é difícil. Se ele cede aos americanos, ele enfraquece o seu controle interno e compra briga com a STF. Se ele não cede, ele enfrenta a fúria econômica da maior potência do mundo e continua isolado internacionalmente. O abraço do Trump, na verdade, é um golpe de judô usando a força do oponente para desequilibrá-lo. E tem outro aspecto que a gente não pode ignorar, que é o interesse comercial. O Trump falou em comércio. Ele é um protecionista, ele defende a indústria americana, mas ele também sabe que o Brasil está se alinhando cada vez mais com a China. Essa aproximação, esse elogio, pode ser também uma tentativa de puxar o Brasil de volta para a órbita ocidental, de afastar a gente da influência chinesa, e para isso ele usa a cenoura e o porrete. A cenoura é o elogio, a promessa de acordos muito bons no futuro. O porrete são as sanções e as tarifas. Sun Puncher, que é um analista muito atento, disse que não há dúvidas de que o Trump está negociando o fim das sanções. Isso assusta a gente, porque a gente quer ver a justiça sendo feita, a gente quer ver os responsáveis pelos abusos pagando o preço. Mas a gente precisa entender que na geopolítica, a justiça muitas vezes vem através de acordos complexos. Se o preço para retirar as sanções for a restauração da liberdade no Brasil, será que não vale a pena? Se o preço for anistia, será que não é uma vitória? O medo que a gente sente é legítimo. A gente tem medo de que o Lula consiga enganar o Trump, de que ele consiga se safar sem entregar nada. Mas a gente tem que lembrar que o Trump não é o Biden. Ele não é um político tradicional que se contenta com palavras bonitas em cartas diplomáticas. Ele quer resultados. Ele quer vitórias que ele possa vender para a sua base eleitoral. E salvar a liberdade de expressão no Brasil seria uma grande vitória para ele vender para os conservadores americanos. Então, não entrem em pânico. Não achem que tudo está perdido só porque houve uma troca de gentilezas públicas. Isso faz parte do teatro da política. O que importa é o que está acontecendo nos bastidores. E nos bastidores a pressão continua. A lei Magnitsky continua em vigor, o ministro Moraes continua sancionado, a esposa dele continua sancionada, os vistos continuam cancelados. Nada disso mudou com um telefonema. Pelo contrário, a confirmação de que as sanções foram pauta da conversa mostra que elas estão incomodando muito. Mostra que o governo Lula sentiu o golpe e está desesperado para resolver. Se as sanções não fossem importantes, se elas não tivessem efeito, Lula nem perderia tempo discutindo isso com Trump. O fato de ele ter pedido, de ele ter colocado isso na mesa, é a prova de que a água bateu no pescoço. E o Trump, como um bom negociador, sabe que quando o outro lado está desesperado, é a hora de cobrar caro. Ele não vai aliviar de graça. Ele vai espremer até sair a última gota de concessão. E essa concessão pode ser exatamente o que a gente precisa para voltar a respirar em uma democracia plena. A gente precisa confiar na estratégia. O Trump está jogando xadrez, enquanto a gente, às vezes, quer ver um jogo de boxe. O boxe é mais emocionante, tem sangue, tem nocaute rápido, mas o xadrez é mais eficiente a longo prazo. O checkmate pode demorar mais, mas ele é definitivo. E pensem também na situação do ministro Alexandre de Moraes nesse momento. Como ele deve estar se sentindo ao ver o Lula negociando o destino dele com o Trump? Ele deve estar se sentindo uma moeda troca. Ele deve estar percebendo que para o Lula ele é descartável. Se for necessário entregar a cabeça do ministro para salvar a economia ou para garantir a sobrevivência do governo, vocês acham que o Lula vai hesitar? Eu não acho. Isso cria uma desconfiança mútua entre o Planalto e o Supremo que é excelente para nós. Um governo dividido, onde um desconfia do outro, é um governo fraco. A aliança inquebrável entre o PT e o STF pode estar começando a rachar justamente por causa dessa pressão americana. O abraço do Trump no Lula pode ser a cunha que vai separar os dois poderes que hoje nos oprimem. Então a mensagem de hoje é de cautela, mas também de esperança estratégica. Não se deixem levar pelas manchetes superficiais que dizem Trump e Lula são amigos agora. Isso é espuma. A onda real é a negociação dura que está acontecendo por baixo. E nessa negociação, quem tem as melhores cartas é o Trump. Ele tem a economia mais forte, ele tem o poder das sanções, ele tem o tempo a seu favor. Lula tem uma economia frágil, uma popularidade em queda e um judiciário fora de controle que atrapalha o país. Quem vocês acham que vai piscar primeiro? A gente vai continuar acompanhando cada detalhe, cada vírgula dessas conversas, que a gente sabe que o diabo mora nos detalhes. A gente não vai deixar passar nada. Se houver qualquer sinal de que o Trump está cedendo sem contrapartidas reais, nós seremos os primeiros a denunciar. Nós seremos os primeiros a cobrar. A nossa lealdade não é a políticos estrangeiros, é ao Brasil e a nossa liberdade. Mas
Por enquanto, a leitura mais racional é de que o jogo ainda está sendo jogado e que o Trump está apenas posicionando as suas peças para o ataque final. O elogio pode ser a anestesia antes da cirurgia. Pode ser a forma de manter o paciente calmo enquanto o médico prepara o bisturi para remover o tumor. E o tumor, no nosso caso, é o autoritarismo. Vamos torcer para que a cirurgia seja um sucesso. E tem mais um ponto que a gente precisa considerar, a questão da China. O Trump mencionou comércio como um dos tópicos. Ele está em uma guerra comercial aberta com os chineses. E o Brasil do Lula tem se jogado nos braços da China de uma forma que preocupa muito os americanos. Ao trazer o Lula para perto, ao fazer esse gesto de amizade, o Trump pode estar tentando evitar que o Brasil se torne um vassalo completo de Pequim aqui no nosso hemisfério. Isso é geopolítica pura. Os Estados Unidos não querem perder a influência na América Latina. Eles sabem que empurrar o Brasil para o canto, isolar totalmente o país, pode ter o efeito colateral de nos jogar de vez no colo do Xi Jinping. Então, o Trump está tentando equilibrar os pratos. Ele bate com a Magnitsky para punir os abusos internos, mas assopra com o telefonema para manter o canal aberto e tentar influenciar os rumos do país para longe da China. É um jogo complexo, cheio de camadas. E a gente não pode ter uma visão simplista de amigo ou inimigo. Na política internacional existem interesses. E o nosso interesse é que a pressão americana funcione para restaurar a nossa democracia. Se o caminho para isso envolver alguns sorrisos falsos e apertos de mão protocolares, que seja, desde que o resultado final seja a liberdade. A gente também precisa ficar de olho na reação da base do Lula. Eles estão comemorando, achando que venceram. Estão dizendo, olha aí, o Trump gosta do Lula, deixem eles comemorarem. A queda é sempre maior quando se está no alto da arrogância. Quando a realidade das negociações vier à tona, quando eles perceberem que para manter essa amizade, eles vão ter que abrir mão do controle que tanto gostam, a festa vai acabar rapidinho. A esquerda não sabe lidar com a realidade do poder americano. Eles vivem de retórica anti-imperialista, mas morrem de medo de perder o acesso aos dólares. O Trump sabe disso. Ele sabe apertar os botões certos. Ele está manipulando a vaidade e o medo do governo brasileiro com a habilidade de quem passou a vida inteira fazendo negócios de bilhões de dólares. Então, meus amigos, não vamos jogar toalha. Não vamos entrar na pilha da decepção. Vamos manter a cabeça fria e o olhar atento. O jogo virou sim, mas talvez não da forma que a esquerda pensa. O abraço do urso está dado. Agora resta saber se o Lula vai sobreviver ao aperto ou se ele vai ter que entregar os anéis para salvar os dedos. Nós continuaremos aqui firmes, analisando, cobrando e informando, porque a nossa missão é a verdade. E a verdade, muitas vezes, está escondida atrás de um sorriso diplomático. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Trump está sendo estratégico ou que ele realmente amoleceu com o Lula? Você acredita que o Lula vai ter coragem de entregar a cabeça do Moraes para se salvar das sanções? Deixe seu comentário aqui embaixo. É muito importante a gente debater isso com inteligência e sem paixões cegas. Se essa análise te ajudou a ver o cenário com mais calma, a entender o xadrez por trás da notícia, deixa o seu like. Isso é fundamental para que o nosso vídeo chegue a mais pessoas e para que a gente possa combater a narrativa da grande mídia, que só vê a superfície das coisas. Compartilhe nos seus grupos, mostre para os seus amigos que a história é mais profunda do que parece. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal agora. Aqui a gente não tem medo de tocar em assuntos espinhosos e de desafiar o senso comum. Ative o sininho para não perder nada. A gente vai continuar acompanhando cada passo dessa dança entre Trump e Lula e vamos trazer tudo para você em primeira mão. Mantenham a fé, mantenham a esperança, mas mantenham, acima de tudo, a vigilância. O Brasil precisa de nós atentos e fortes. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.